Muito bom, vamos lá. A gente está no Daf Dalet Amud Aleph, Masechet Avodat Zarah, na segunda linha de baixo para cima. Tano Rabanan fala para a gente, a Braita, El Zoem Bechol Yom. A Kadosh Baruch Hu fica bravo todo dia. Todo dia, em um certo momento do dia, Kadosh Baruch Hu fica nervoso. Vekamazamo, rega, quanto dura a raiva de Kadosh Baruch Hu? Um tempo chamado de rega. Hoje em dia a gente traduz rega como segundo, mas agora a pergunta Vekama rega, quanto é exatamente um rega? Então responde a Gemara, Achad michameshet ribo shlosh trafim ushmona meod verbaim ushmona besha zoi rega. Você pega uma hora, divide ela entre 53.848 e essa divisão de uma hora dividida em 53.848, esse é o tempo de rega, esse é o tempo que a Kadosh Baruch Hu fica nervoso por dia. Vem cobre rega chutz mi bilam arashá. E ninguém consegue descobrir, saber exatamente quando é esse momento em que a Kadosh Baruch Hu fica nervoso, fora Bilam. Bilam arashá, aquele profeta que viveu, profeta Goi, que viveu na época da saída do Bnei Israel do Egito, ele sabe descobrir qual é esse momento exatamente. Bem, que está escrito com relação a Bilam Arashá, Veiodea Dat Elion, virando a Mut, sim, Dalet Amud Bet, está escrito com ele, Veiodea Dat Elion, ele sabia o Dat, ele sabia, ele entendia, conhecia Kadosh Baruch Hu, certo? Agora, pergunta Gmará, Efshar dat behimtolo, vaiadá dat elion, minha vaiadá. Pergunta Gmará, mas espera aí, Bilam é aquele que tinha a mula falante. Então pergunta Gmará, Bilam não sabia nem que a mula dele falava, ele nem conhecia a mula dele direito, ele sabia Kadosh Baruch Hu, como pode ser? Mai dat behimtolo, o que significa isso que ele não sabia da mula dele, que ele não conhecia nem a própria mula? Beida de Hazulei da Avarachi Vachamrei, quando os mensageiros de Balak estava com muito medo de Am Israel, então ele mandou mensageiros para virem contratar Bilam para lekalel, para amaldiçoar Am Israel. Quando os mensageiros chegaram lá e Bilam falou, tá bom, eu vou com vocês, viram que ele estava indo de mula, em vez de cavalgar num cavalo, que é mais normal para alguém importante, vai mais rápido, viram que ele estava numa mula. Amrulei, perguntaram para ele, Maitama Lorechiv Tassúcia, por que você não está usando um cavalo? Por que você está cavalgando numa mula? Amarleu, Beretiva Shadele, falou Bilam, não está aqui, meu cavalo não está aqui, eu mandei ele pastar, ele não está, a gente precisa sair, peguei a mula. Miad, nesse momento em que ele falou isso, Vatomeraton alo anochiatoncha. Nesse momento a mula começou a falar e Bilam primeiro ele se assustou e depois a gente vai ver que ele perdeu a discussão com a mula. Então se nem a mula ele conseguia controlar, ele nem sabia direito o que a mula sabia ou não sabia, mas ainda que ele não vai saber exatamente o momento em que a Kadosh Baruch Hu fica bravo, como ele conhecia isso. Então a mula falou, alô, eu sou sua mula, como assim está falando que você tinha um cavalo? Eu sou sua mula. A Marla, ele falou, leteiná be'alma, não, você é minha mula para carregar coisas, mas cavalgar mesmo, eu ando no cavalo. Amralei falou lá para ele, Asher Achav Talai, como assim? Você está sempre cavalgando em mim, certo? Isso aqui é o passuco inteiro. Vatomeraton, Alô, no que? Toncha, Sherachав, Talai, Meotcha, Vadayom, Asken, Iskati, Lassod, Rechav, Hulei, certo? Então, o passuco inteiro, a Gemara vai explicando as drashot. Sherachав, Talai, você sempre cavalga em cima de mim. Amar lá, Krebe Alma, por acaso, de vez em quando o cavalo não tá, eu uso você. Amralei, Meotcha, Vadayom, mas falou, como assim? Sempre, desde que você era pequeno até hoje, eu sempre fui a sua mula, sempre em mim você andou em cima. Então não vem com essa que você tem um cavalo. Não só isso. Durante o dia, quando você tem que cavalgar de um lugar para o outro, realmente você cavalga sobre mim. Você não tem um cavalo, você me usa. Eu sou sua mula e à noite você deita comigo, certo? Era a mula que era acompanhante dele durante a noite. Tivacha asken iskanti. Está escrito no passo com relação à mula. A mula fala para Bilam que ela asken iskanti. E esse verbo, esse verbo a gente encontra em outro lugar, que esse verbo tem o sentido de dormir juntos. Então, aqui, a mula falou para Bilam, não só que você sempre cavalga sobre mim, você também dorme comigo à noite. Então, o que você está falando? Então, a gente vê que Bilam não sabia nem argumentar contra a mula dele, certo? Ele não entendia nem a mula. Ele entendia da Etelion, ela mais verdade da Etelion. Então, o que significa que Bilam, ele sabia o pensamento divino para saber exatamente o momento no qual a Kadosh Baruch Hu fica bravo? Não é que ele conhecia Kadosh Baruch Hu a ponto de saber quando Hashem fica bravo, e sim ele sabia como descobrir esse momento, como chegar usar um cálculo, a gente vai ver uma opção na continuação, mas como encontrar esse momento no qual a Kadosh Baruch Hu fica bravo, mas não porque ele conhecia Hashem, e sim porque ele sabia encontrar no mundo
a projeção dessa raiva, certo? O sentimento, como essa raiva aparecia no mundo, se revelava no mundo, e aí ele usava esse momento para amaldiçoar quem precisasse. Venda Kamal Navi, é isso que o Navi falou para Israel, Amizechor Namayat Balak Melech Moav, a Kadosh Baruch fala através do Navi, para Israel lembrarem o que Balak quis fazer, o Mana Oto Bilam Ben Beor Minashitim, Veda Gilgal, Leman Dat Tzidkot Hashem, certo? Está escrito no Pasuk, lembrem o que Balak e Bilam quiseram fazer com vocês, para vocês saberem a bondade que a Kadosh Baruch fez com a Israel. Agora, o que é a bondade que a Kadosh Baruch fez com a Israel ligado ao acordo entre Balak e Bilam para amaldiçoar o povo? Amar Lazar, Amar Lema Kadosh Baruch Hu Israel, Hashem falou para Israel, Amir, kama tzidkot asiti imachem, shelo ka'as alechem kol otam yamim. Fala Kadosh Baruch Hu Israel, olha, saibam, quantas bondades eu fiz com vocês, que eu não fiquei bravo, eu não fiquei nervoso nesses dias que Balak e Bilam tinham um acordo para amaldiçoar o povo. Porque se eu tivesse ficado bravo com vocês, não teria sobrado de Bnei Israel nada. Sim, a maldição de Bilam teria pego e teria destruído a Israel. Então saibam agradecer a bondade que eu fiz com vocês, que eu não fiquei bravo nesse dia. Venda Kamale Bilam de Balak, é isso que Bilam falou para Balak. Quando Balak falou, por que você não amaldiçoou o povo? Ele falou, Maekov lo kavakel, maezam lo zam Hashem. Bilam falou para Balak, olha, não tem o que fazer. Eu não tenho como amaldiçoar o povo, porque a Kadosh Baruch Hu não está ficando bravo nesse tempo. Vekamazamo, rega, e quanto tempo a Hashem fica bravo? A mesma pergunta foi feita antes, só que a gente vai ver outra resposta agora. A Kadosh Baruch Hu fica bravo o tempo de um rega durante o dia. Vekama rega, maramema, vetim maravina, rega que membrei. Rega é o tempo que leva para falar a palavra rega, certo? É menos que um segundo. Esse é o momento do dia em que a Kadosh Baruch Hu fica bravo, e se Bilam tivesse amaldiçoado o povo nesse momento, a maldição teria pego, mas Hashem não ficou bravo nesses dias. O Minalan Deregavarit Rei, de onde a gente sabe que esse é o tempo realmente que a Kadosh Baruch Hu fica bravo, Dertiv, que rega beapo Chaim Bertsono, certo? Beapo, beaf, af é raiva, a Kadosh Baruch Hu ele fica com raiva o tempo de um rega. Veio Baitema Meach, outro pasuk, Ravi Kimat rega ad yavor zamo. Pasuk fala, olha, se esconde um minutinho até que passe a raiva. Se esconda um rega até que passe a raiva de Kadosh Baruch Hu, a gente vê que a raiva de Kadosh Baruch Hu é um rega. Em Matrata, quando a Kadosh Baruch Hu fica bravo, certo? Como a gente descobre esse momento específico no dia no qual a Hashem fica bravo? Amarabai, fala Abaye, Betlat Shai Kamaita, nas primeiras 3 horas do dia, que Havra Karbeta Letar Negola, quando o negocinho do galo, a crista do galo, quando ela fica branca, é sinal que a Kadosh Baruch Hu está nervoso. Esse é o momento em que ele fica nervoso, que é essa demonstração, é assim que isso se revela no mundo. Pergunta Gmará, o tempo todo vai ficando branco. É vermelho originalmente, mas igual, não sei, não conheço a biologia do galo, mas alguma coisa parecida com o ser humano, que ele é mais branco. Na hora que ele fica nervoso, ele fica vermelho. O galo, de vez em quando, fica branco. Essa crista do galo. Se não me engano. Então, pergunta o tempo todo isso acontece. Fala, olha, toda hora que ele fica branco, mas sobram listrinhas vermelhas, sobra um pouco de vermelho. Mas nessa hora específica que a gente fica bravo, fica completamente branco. Conta Gmará que Rabbi Yoshua ben Levi avametzar leal mina bekrai. Rabbi Yoshua ben Levi tinha um min é alguém que ele se converteu ao cristianismo. Ele ficava incomodando Rabbi Yoshua ben Levi com psukim. Ele ficava o dia inteiro parando ele na rua e perguntando explicações de psukim. E Rabbi Yoshua ben Levi cansou da história. Eu, Machada, certo dia, na Catarnegola, ele pegou um galo, veio com a bentada de arça. Rabbi Yoshua ben Levi colocou esse galo do lado da cama dele, do lado do pé da cama, ficou olhando, Savar, pensando o seguinte, que mata e chata, quando chegar o horário que está totalmente branco, nas 3 horas do dia, que a Kadosh Baruch Hu está nervoso, eu vou lecalê, eu vou amaldiçoar esse cara para ele morrer, acabou, não aguento mais ele me enchendo. Que mata e chata, quando chegou essa hora, quando era a hora que a Kadosh Baruch Hu fica nervoso e ficou branco, ele adormeceu. Rabbi Yoshua ben Levi adormeceu e não conseguiu amaldiçoar. Amar, depois que isso aconteceu, ele entendeu que isso foi um sinal minashamayim, que ele adormeceu justo nessa hora. Shmamina lavura hara lemivadachi. Entendeu que não é derech, não é correto fazer isso, amaldiçoar o cara dessa forma. Verachamav kol ma'asav, está escrito que a Kadosh Baruch Hu, ele tem rachamim, ele tem piedade de toda
de todos os seus suas criaturas, inclusive esse min que ficava incomodando o Rabi Shlomo Levi. Uchtiv gam anosh tzadik lo tov. Também está ensinando o passo que não é bom o tzadik ficar castigando as pessoas. O tzadik tem que ter a caminho igual a Kadosh Baruch Hu, então ele entendeu o sinal na Shamaim que não era para lecaler. Então, na Meshvet do Rabi Meir, em nome de Rabi Meir, falam diferente, que não tem um momento específico na natureza no qual Kadosh Baruch Hu fica bravo, e sim tem algo que gera essa raiva. Beshasha melachim manichim gitrem beroshem mishtachavim lachamam miad koes HaKadosh Baruch Hu. Quando os reis colocam suas coroas e se curvam para o sol e esquecem a Kadosh Baruch Hu, nesse momento Hashem fica nervoso. Amar Rav Yossi, fala Rav Yossi, a gente vê que nas 3 primeiras horas do dia tem um momento em que a Kadosh Baruch Hu tem mais raiva. Então fala Rav Yossi, Lolitz intesh tzota de Musaf betchilat ashai kamaita beyoma deyoma. Esse beyoma kama está errado aqui, derei shata beyachid. Fala Rav Yossi, a pessoa não deve rezar tfilat musafim, a tfilat de Musaf, de Rosh Hashanah, nas primeiras 3 horas do dia sozinho. Nas primeiras 3 horas do dia tem uma certa raiva de Kadosh Baruch Hu. A gente vai ver também que isso daqui pode acabar influenciando o julgamento da pessoa. Então, na Tfilah de Musaf, que é o momento onde o ser humano é julgado em Rosh Hashanah, a pessoa não deve rezar ele sozinho antes das 3 primeiras horas. Dilma kivan de mafkid dina me'ain beuvdei vedach volei mitrei. Já que nessas 3 horas tem mais midata din no mundo, a Kadosh Baruch Hu está com mais severidade no mundo, talvez vão julgar ele justo agora que ele começou a fazer o Tfilat Musaf sozinho e vai sair ruim para ele no din. E Achi de Tzibur Nami, então se for assim, é melhor o Tzibur também esperar. É melhor que mesmo o Tzibur que rezar um pouco mais rápido, rezar depois da 3ª hora do dia, Tfilat de Musaf de Rosh Hashanah. Fagmará de Tzibur na ficha escuta. E o Tzibur tem muitos rutos, todo mundo junto, cada um tem as suas mitzvot, todo mundo rezando junto, eles têm mais chance de serem julgados favoravelmente. Então o tzibur pode rezar dentro dessas 3 horas. Então se for assim, o Yahid não deve rezar nem Shacharit sozinho, porque Shacharit também é Shacharit de Rosh Hashanah, ele vai ser julgado naquele momento. Olha, não, já que de qualquer jeito o Shacharit, todas as sinagogas rezam nas primeiras 3 horas por dia, certo? Ninguém vai fazer Shacharit às 10 da manhã, porque é Shacharit de Rosh Hashanah, tem que fazer na hora correta. Então tem tzibur rezando, o Yahid, a pessoa particular, está rezando junto, ele está rezando talvez um pouco mais rápido, ainda passa, mas Musaf, geralmente Musaf é um pouco depois, porque a Tfilat de Rosh Hashanah é um pouco mais demorada. Então, Musaf não deve fazer nas primeiras 3 horas. Pergunta Gmará, mas espera aí, a gente viu lá atrás o que a Kadosh Baruch Hu faz nas primeiras 3 horas do dia. Nas primeiras 3 horas ele não está julgando, nas primeiras 3 horas do dia a Kadosh Baruch Hu está sentado estudando Torá. O julgamento é só na continuação do dia. Então, como você me fala que as 3 primeiras horas do dia tem uma severidade, tem midata din especificamente, e por falar uma troca o que foi falado antes. Nas primeiras 3 horas tem din e depois a Kadosh Baruch Hu estuda Torá. Nas primeiras 3 horas ele julga o mundo e depois ele estuda a Torá. Veio Baitem, ou dá para explicar que não? Dá para explicar que realmente nas 3 primeiras horas a Kadosh Baruch Hu está estudando Torá e depois ele começa a julgar o mundo. E mesmo assim, na Tfilah de Rosh Hashanah, de Musaf, não é bom rezar sozinho nas primeiras 3 horas por dia, porque mesmo que nesse momento a Kadosh Baruch Hu está estudando Torá e não está julgando o mundo, mesmo assim o estudo de Torá ele pode causar uma pena mais severa para a pessoa. Por quê? Vai ter um lado tipo, não precisa inverter. Torá dechtiv beyemet, dechtiv emet kane ve'al timkor, na Kadosh Baruch Hu esel lifnim mishat adin. A Torá ela é chamada de emet, ela é chamada de verdade. Verdade é absoluta. Então, quando a Kadosh Baruch Hu está estudando, está sentado estudando Torá e a pessoa vai ser julgada nesse momento, então ele é julgado sob o manto da verdade da Torá. E a verdade da Torá é absoluta, não dá para fazer o que é chamado de lifnim mishat adin. Lifnim mishat adin é fazer, não julgar completamente, deixar passar algumas coisinhas, dar um tempinho a mais para consertar. Din, mas o momento de din, que é posterior, de lochti be'emet HaKadosh Baruch Hu se lifnim mishat adin, mas nas próximas 3 horas,
que é o momento de Din, é o momento que a Kadosh Baruch Hu está julgando o mundo, com relação ao julgamento, não está escrito a palavra emet, não está escrito a verdade absoluta. Então, no julgamento, a Kadosh Baruch Hu às vezes pode ser um pouco mais leniente, dar um tempinho a mais, deixar a pessoa fazer tshuva mais um tempo. Então, nas 3 primeiras horas do dia, não vale a pena rezar sozinho a tefilá de Musaf de Rosh Hashanah, porque a Kadosh Baruch Hu vai julgar com mais severidade, porque esse é o momento em que ele está com a Torá na mão, e a Torá na mão é a verdade absoluta, não tem brincadeira, então é menos seguro para a pessoa. Gufa. Fala, mas vamos aprender um pouco sobre o que foi falado antes. Que significa o passuco O passuco fala que a Kadosh Baruch Hu ordenou Bnei Israel de cumprirem mitzvot. Agora está escrito no passuco a linguagem Hayom leasotam. Hoje eu estou mandando vocês cumprir as mitzvot. Agora é óbvio que é hoje. O que a gente pode pensar? Não, só daqui 2 dias. Hoje eles estão sendo mandados. O que o passuco vem dizer? Hayom leasotam velo machar leasotam. Hayom leasotam velo hayom litol scharam. O passuco vem dizer que as mitzvot a pessoa tem que sempre buscar cumprir o quanto antes, assim que ele tem a oportunidade ele tem que cumprir. Então, ayom la'asotam velo lemachar la'asotam, não deixa para amanhã. E também vem dizer que o sahar das mitzvot é só depois. Hoje a gente cumpre as mitzvot. O sahar das mitzvot vem depois no Olam Haba. Lembra Rabbi Shimon ben Levi? Fala Rabbi Shimon ben Levi, qual a mitzvot, qual mitzvot שישראל עושים בעולם הזה? Baot umeidot otam leolam haba. Todas as mitzvot que Bnei Israel cumprem no Olam Hazé, elas testemunham em nome da pessoa no Olam Haba. Quando a pessoa for chegar no momento do julgamento lá em cima, todas as mitzvot que a pessoa fez durante a vida no Olam Hazé vão testemunhar em favor dele no Olam Haba. Shneimar itnu eidehem veitdaku. Certo? Vão vir os seus edim, as suas testemunhas veitdaku. Vocês vão ser julgados tzadikim pelas mitzvot. Ishmeu veyomru emet. Ishmeu veyomru emet. Esse é o passuco, certo? Vamos ver a drachá agora. E vão vir os edim, as testemunhas, e vão fazer com que a pessoa vire tzadik, que é o Israel. Esses são os Israel que fizeram mitzvot. Ishmeu veyomru emet, vão ouvir todas as coisas erradas que fizeram durante a vida e vão falar emet, vão falar que é verdade, não vão negar os erros. Elovdei kochavim, certo? Os idólatras, os goim que vierem ser julgados da Tidavó, também vão testemunhar perante eles as coisas erradas que eles fizeram na vida, e eles vão concordar, vão falar emet, vão falar que é verdade. Todas as mitzvot que Bnei Israel fazem no Olam Hazé, elas são jogadas na cara dos goim que não fizeram mitzvot no Olam Hazé, certo? Quando chegar no Olam Haba, as mitzvot de Bnei Israel são jogadas na frente dele e falam, olha, Bnei Israel fizeram várias mitzvot, vocês não fizeram nada na vida, vocês não têm vergonha? שנאמר, ושמרתם ועשיתם כי חוכמתם בינתכם לעיני העמים, לעיני העמים perante os olhos dos povos, נגד עמים למד, אלא לעיני עמים באמת שבאו וטרפות עבדי כוכבים על פניהם לעולם הבא. Certo? לעיני עמים parece que a חוכמה, as mitzvot, que são a חוכמה de Bnei Israel, são a sabedoria de Bnei Israel, vão ser jogadas nos olhos dos goim, quer dizer nos olhos, não está escrito no passuco, perante os olhos, vão mostrar para eles, está escrito vai ser jogada nos olhos, vem ensinar que as mitzvot são jogadas na cara deles quando chega o momento do julgamento. Então você olha, Bnei Israel fizeram, sempre fizeram nada. Fala que Bnei Israel que pecaram o Het Egel, o pecado do bezerro de ouro, eles só fizeram isso para criar a possibilidade da pessoa fazer tshuva no futuro, ou seja, eles quiseram demonstrar que a pessoa consegue pecar e fazer tshuva, certo? De acordo com o Rabbi Levi, eles não fizeram o retegel porque eles tinham vontade de pecar, eles fizeram isso para poder criar um precedente para as gerações futuras da possibilidade de fazer tshuva. Shinemar com relação ao momento em que Bnei Israel estavam no Ar Sinai, logo depois do Retegel, a Kadosh Baruch Hu fala, olha, vai que vocês tivessem esse Irat Shamayim que vocês têm agora para todo sempre. Então a gente vê que eles tinham uma Irat Shamayim muito forte, eles não iam fazer o pecado do Retegel. Então o Retegel foi só para servir de precedente para futuros pecadores. Vem da Rabbi Shimon ben Yochai, e é isso que também foi o Rabbi Yochanan, em nome de Rabbi Shimon ben Yochai. David Amelech, que ele pegou Batsheva também, certo? Batsheva é uma mulher casada, que o marido foi mandado para a guerra,
Geralmente, todo mundo que saía para a guerra, ele dava um gueto para a esposa, enquanto esse marido estava na guerra, David Amelech pegou Batsheva, Uriah Hiti, David Amelech pegou a esposa dele, Batsheva, e forçou ela a ter relações, e a priori foi um tipo de pecado, porque mesmo que ele deu o gueto para ela, ele deu para ela o gueto antes de sair para a guerra, se ele voltasse da guerra, eles iam casar de novo, é assim que funcionava, então David Amelech não devia ter pego ela, então fala, David Amelech não deveria ter feito isso, não combina com ele. Bnei Israel também não combina com eles o pecado do Retegel. David com relação a David Amelech, ele fala para Kadosh Baruch Hu no Teilim, Velibi halal bekirbi, quer dizer, não tem mais Yetzirah no meu coração está limpo, está puro, está vazio, não tem mais Yetzirah, então não tem por que ele ter feito esse pecado. E Bnei Israel também não combina com ele do pecado do Retegel. Então, como pode ser que fizeram isso? Ela lamassu, porque David Amelech fez o pecado dele, Bnei Israel fizeram o pecado deles, no mar lecha, verena morri, amudalef, no mar lecha, shim chata yachid, omrim lo kalech etzel yachid, vim chatu tzibur, omrim laem kalchu etzel tzibur. Para futuramente, se uma pessoa fizer um pecado, falam, olha David Amelech, ele é uma pessoa, alguém particular, uma pessoa só, ele pecou e fez tchuvá. E se um tzibur inteiro fizer um pecado, fala, Bnei Israel fizeram todo mundo um pecado e fizeram tchuvá. Então você ensina a pessoa a possibilidade de fazer tchuvá. Vetricha, e o passuco tem que realmente, quer dizer, a gente precisa também que alguém particular fez o pecado e também um tzibur, certo? Também David Amelech como uma pessoa única e também o tzibur como um grupo, um coletivo, os dois têm que ter feito o pecado e feito tchuvá para a gente aprender a possibilidade de fazer tchuvá, não dá para aprender um do outro, por quê? Se somente David Amelech tivesse feito o pecado, para servir de precedente para futuras pessoas fizerem pecados para saberem que dá para fazer tchuvá, eu pensaria, alguém em particular que fez um pecado, uma pessoa individual, ninguém está sabendo do pecado, então, mas só se perdoa uma coisa que não virou pública. Mas um tzibur inteiro, um coletivo inteiro fez um pecado que virou algo público, talvez não tenha possibilidade de fazer tchuvá, então vem a história do Rebbe para falar que mesmo um coletivo que peca e é algo mefurçar, mas é algo sabido por todo mundo, dá para fazer tchuvá. Veja, e se tivesse só a Bnei Israel fizessem o pecado do Retegel para ensinar que a gente pode fazer tchuvá, eu pensaria que só o tzibur tem a opção de fazer tchuvá. Mishum de nefesh erachamayu, aval yachid delo eimaschut delo alimaschut eimalo tzricha. Eu pensaria que o tzibur, que o coletivo junto, eles têm muitos royot, o coletivo pode fazer tchuvá, mas o yachid, alguém individual que fez um pecado que ele não tem tantos royot, talvez ele também não tenha opção, não tem a força para fazer tchuvá, vem David Amelech e ensina que mesmo o indivíduo que pecou, ele pode fazer tchuvá, tzricha. Vem o Rabi Shimon bar Nachmani, amar Rabi Yonatan, é isso que falou Rabi Shimon bar Nachmani em nome de Rabi Yonatan também. Mas dertiv que significa o assunto Neum David ben Ishai ve Neum Gever Ukam Al. David Amelech, ele no Teilim não, em Sefer Shmuel aparece Neum David ben Ishai, o discurso de David ben Ishai, Neum Gever Ukam Al. Neum Gever, o discurso do homem que levantou alguma coisa. Que ele levantou alguma coisa? Neum David ben Ishai she'ekimu la shel tshuvah. É o discurso de David ben Ishai que ele criou, ele levantou a possibilidade de fazer tshuvah. Ele criou essa possibilidade. David Amelech ensinou ao mundo inteiro a possibilidade de fazer tshuvah. Mesmo o indivíduo que tenha feito um pecado grave. Todo mundo que faz uma mitzvah no Olam Hazeh, quando ele está chegando no Olam Haba, a mitzvah anda na frente dele, está perante todo mundo. Esse daqui é o fulano que me fez essa mitzvah em vida. Como está dizendo no Pasuk, certo? A tzedakah, ou as mitzvot que você fez, elas andam na sua frente. E todo mundo que faz uma haverá, essa haverá, ela abraça a pessoa no Yom Adin. Sim? Quando chega o Yom Adin e a pessoa está com medo de ir pro julgamento, essa haverá, ela abraça a pessoa e empurra ela para ir para lá. Não deixa ela fugir e não se esconde, não foge dela. Então a vergonha da pessoa de ter feito a haverá, não dá para esconder as haverás que a pessoa fez no Leatid Lavó. Elas ficam em torno dele, Shenemar, e Lavtor Chod Beracham. Rabi Eliezer Omer, Kshurabo Kekelev, Shenemar, Velo Shama Elea Lishkav Etzla Liot Ima,
certo? Ele fala, Rabbi Eliezer fala que a verá ela fica amarrada na pessoa igual o cachorro que não sai de perto do dono, assim também a verá não sai de perto do dono, como a gente encontra com relação a Yosef, que é a esposa de Potifar queria que ele dormisse com ela, está escrito Lishkavetz la liotima, deitar com ela, estar com ela, Lishkavetz la belamazé liotima bolamabá. E Yosef não quis, porque ele sabia que se ele deitasse com ela no lamazé, ela ia ficar presa nele no lamabá, quer dizer, a verá que ele teria feito naquele momento se manteria presa e grudada nele no lamabá, o que foi dito antes. Amar Rish Lakish, fala Rish Lakish, vamos agradecer os nossos antepassados, porque se eles não tivessem feito o pecado do Retegel, a gente não teria vindo para o mundo. Aparece no Pasuk que quando eles receberam a Torá era para eles terem virado anjos, mas já que eles fizeram o pecado do Retegel, eles voltaram a ser seres humanos, ou seja, se eles não tivessem feito o pecado do Retegel, eles seriam anjos e não teriam filhos, então se eles não tivessem pecado, a gente não existiria. Pergunta Gemara, mas espera aí, se estavam falando que se eles não tivessem feito o pecado do Retegel, eles não teriam filhos, tem uma mitzvah de ter filhos, então como assim? E anular essa mitzvah ad Sinai. Fala, mas realmente essa mitzvah ia ser até a entrega da Torá no Ar Sinai. Da entrega da Torá para frente não teria mais de ter filhos, porque eles seriam como anjos. Pergunta Gemara, Sinai namertiv, lechem olaim shuvulachem leolechem. Pergunta Gemara, espera aí. No Ar Sinai, depois de Aseret HaDibrot, certo? Aseret HaDibrot foi lá em Shavuot, antes de Moshe Rabbeinu descer com o Luchot Abrit, antes do Retegel, 40 dias antes, Hashem fala para Bnei Israel, podem voltar para suas tendas. Podem voltar para suas tendas significa que até agora eles passaram 3 dias no quais homens e mulheres não tiveram relações, mas agora podem voltar para suas tendas, está liberado. Então a gente vê que antes ainda do Retegel, depois da entrega da Torá, eles voltaram para casa, ainda tinham esposas, então aparentemente eles iam procriar. Falaram, não, lá não era para procriar, era só pelo prazer do marido e da esposa. Mitzvah de oná, do marido dar prazer para a esposa, mas não para ter filhos. Então, mas espera aí, a Torá ela foi entregue para o bem das pessoas e de seus filhos, ou seja, parece que vão ter filhos. A Torá foi entregue para trazer o bem da pessoa e dos seus filhos. E eu estava no Ar Sinai e falei, não, talvez os filhos aqui são as gerações que já estão no Ar Sinai. Quem saiu do Egito e tem lá o avô, o filho, o avô, o pai, o neto, então essas são as próximas gerações a serem beneficiadas pela Torá, mas não outras gerações futuras, porque talvez eles virariam anjos e não teriam filhos se não fosse o Retegel. V'amarish Lakish, pergunta Gemara, Rish Lakish falou, mas dertiv, Zé Sefer Toldot Adam, está escrito no Pasuk, Zé Sefer Toldot Adam, certo? Parece que Adam Arishon tinha um livro com todas as gerações dele. Veche Sefer aí Adam Arishon, será que Adam Arishon tinha um livro já? Ele já escreveu um livro, ele acabou de ser criado. Então, Melamed tirava o Kadosh Baruch Hu Adam Arishon dor Shav, dor Kachamav, dor Parnasav. Vem ensinar, o Pasuk vem ensinar que a Kadosh Baruch Hu mostrou para Adam Arishon todas as gerações futuras. Certo? Todas as gerações, todos aqueles que vão ser os Chachamim da geração, os Darshanim que vão ensinar a Torá na geração, aqueles que vão Leanhig, Parnasav, aqui são os líderes de cada geração. A Kadosh Baruch Hu mostrou para Adam Arishon todas as gerações futuras. Que van chegar Drosh Rabbi Akiva, Samach Betoratou, quando chegou a geração de Rabbi Akiva, Adam Arishon ficou feliz com a Torá de Rabbi Akiva, ele viu quanta Torá ele adquiriu, e ele ficou triste com a morte trágica de Rabbi Akiva. Amar, Veli Maikru ou seja, a gente vê, primeiro lugar, a gente vê que já estava planejado que teriam gerações futuras, quer dizer, precisavam ter todas essas gerações. E mais ainda, vai Marabiossi, em Ben David Bate, Chalon Neshamot Shelagush, Neymar, Kilora Lamariv, Vilora Netzach Exov, Kiruach Milfanai Yatov, Neshamot Aniasiti. Mais ainda, Rabiossi aprende do Pasuk que a Geulah só chega, Mashiach só chega, certo? Ben David, Mashiach só vai chegar até que acabem as Neshamot no Guf. Guf representa aqui um corpo de Akadosh Baruch Hu, certo? Existe um corpo do qual vão sair as Neshamot. Cada criança que nasce, ela puxa uma Neshamá desse corpo.
E cada vida nova, cada Neshama nova que vem para o mundo vai tirando essas Neshamot que estão nesse grande corpo. Então a Geulah só vai chegar, a Mashiach só vai chegar quando acabar as Neshamot do Guf. Quer dizer, tem que nascer gente. Consequentemente, mesmo que eles recebessem a Torá e não tivessem feito o pecado do Het Egel, a Geulah só chegaria, Mashiach só chegaria se eles tivessem filhos. Então, porque ele Lakish falou que a gente tem que agradecer o pecado do Het Egel, que senão a gente não viria no mundo. A gente viria no mundo de qualquer jeito. Tem a obrigação de ter filhos. Então fala, então fala, não é que eles não teriam filhos, não é que a gente não viria para o mundo, ela que nós seríamos como se fossem pessoas que não vieram para o mundo, porque eles não iam morrer, eles iam ser malachim e iam viver para sempre. Então, se as primeiras gerações estivessem aí para sempre, as próximas gerações que nasceram depois são menores, elas não iam ter valor nenhum no mundo. O nosso valor no mundo é porque as gerações anteriores não se encontram mais aqui. Então, é isso que Rish Lakish falou. A gente realmente nasceria, teriam filhos, mas não seriam pessoas importantes, porque os antigos já estariam ocupando todo mundo. Bom, agora vai continuar aqui um pouquinho essa discussão. Parece de Rish Lakish que eles não morreriam. Então, agora vai lidar com essa situação. A gente continua em breve, Exato Hashem. Escolha.